Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Janaína e vim aqui contar pra vocês como que é ser estudante de fisioterapia, mãe, esposa, dona de casa e tudo mais. E de como foi esses 3 anos que eu tenho de faculdade já concluído. Eu tô no último ano da faculdade, graças a Deus. São 3 anos que tudo acontece. 4 anos, na verdade, né? Tudo acontece. Parece que é incrível, parece que é um imã. Antes de eu conhecer a fisioterapia, eu estava fazendo um curso de musicoterapia. Maravilhoso. Amo, de paixão. Pretendo continuar depois. Então, eu gosto muito dessa área da saúde. E aconteceu que teve uns intempéries no meio do caminho, eu fui pra fisioterapia. Na primeira aula com a minha professora maravilhosa, que ela tá aqui guardadinho no meu coração, ela já me provou que era o que eu queria. A fisioterapia não é fácil, tem que ter muito foco, tem que ter determinação, assim como qualquer outra matéria, outra profissão. Mas a físio, você tá mexendo com pessoas. Se você fizer qualquer coisinha errado, você pode acabar a vida dela. Não digo em questão de matar ela, mas ela não pode mais andar. Muitas coisas podem acontecer com um tratamento incorreto, sabe? Na primeira aula, a professora falou algumas coisas sobre o que era fisioterapia. E aí eu me apaixonei. Eu fui procurar no YouTube se tinha algum estudante de físio que estava passando pela mesma situação que eu. Porque eu já era mãe de uma menininha, dona de casa, já era casada. Então eu queria ver se tinha alguma pessoa que estava passando pela mesma situação que eu. Pra troca de dicas, né? Acho que o YouTube serve tanto pro nosso entretenimento quanto pra gente pegar umas dicas e ajudar a gente em casa. Não achei ninguém, nenhuma alma viva estudando fisioterapia ou qualquer outro curso, eu não achei. Que fosse mãe, pra dar umas dicas, né? Talvez eu não procurei direito, mas enfim, não achei. As que eu achei eram estudantes que moravam com os pais ainda, que era solteira, não tinha filho. Então é uma vida totalmente diferente da nossa. Então eu montei esse canal pra gente trocar umas dicas, pra eu passar pra vocês o que eu, Janaína, consegui pegar pra me adaptar melhor, pra aprender, pra não ficar de DP, porque eu fiquei 3 anos na faculdade e eu não peguei uma DP. Mas aí houve algumas surpresas e eu conto pra vocês daqui a pouco. Então, foi assim. Eu entrei na faculdade em 2017. Quando eu entrei na minha sala, eu quase saí correndo. Não foi pela matéria, não foi pelos professores, foi pela quantidade de gente. Meu Deus, tinha 98 pessoas dentro de uma sala. Muitos acabaram de sair do ensino médio. Então, teve pessoas que eu conversei lá na sala que estavam lá por obrigação, porque o pai mandou. Tinha outras que até estavam interessadas em aprender, em seguir essa profissão, né? Mas se eu falar pra vocês que em menos de 1 ano a minha sala já tinha 30 pessoas, é inacreditável, sabe? Então, teve pessoas que foram pra outra cidade, teve pessoas que trancaram, teve pessoas que mudaram de curso e assim foi. Foi bem puxado mesmo. Eu tive que me adaptar muito. Eu ia pra faculdade na parte da manhã, então eu corria, deixava minha filha na escolinha. Da escolinha eu ia andando pra faculdade. Eu não sei se vocês conhecem, mas a faculdade que eu faço é uma faculdade que fica ali no São José. Quando eu entrei, eu ia andando no bom caminho, então às vezes eu tinha que levar minha filha no colo até a escola. Da escolinha eu ia pra faculdade, andando, tudo andando. Não era tão longe, mas também não era tão perto, né? E eu tinha que chegar na faculdade às 7 horas da manhã. Porque depois que você chega 7h20, 7h30, você já perdeu muito da aula. Os professores não vão ficar esperando você, não. Então você chegou lá às 7h20, ele já passou 10 slides. E esses 10 slides é o que vai te fazer falta depois pra fazer a prova. Sempre tem que chegar no horário. Por mais que o professor não chegue, você tem que garantir o seu. Depois que você já pega a mãe e fala, esse professor sempre atrasa, então você sabe mais ou menos que horas você pode chegar, né? Outra coisa, eu tive colegas de turma e a gente carrega pra vida algumas amigas. Uma
só aprendia escrevendo o que o professor falava. Não era nem o que estava no slide, eu escrevendo o que o professor falava. Então ela gravava a aula, ia escrevendo alguma coisa durante a aula e depois em casa ela terminava. Tenho amigas também que é só resumão. Escreve lá, então chega em casa, faz o resumo daquela aula. Porque, por exemplo, a gente teve movimento humano. Então, aquela aula de movimento humano, a gente vai aprender vários nomes, tipo antagonista, agonista, sinergista, essas coisas. Então, a gente já ia fazer um resumo. Essa minha amiga. Eu não sou de resumo. Eu sim, antes da prova, li os resumos das minhas amigas, assim, mas era palavra-chave. Eu não consigo fazer resumo em casa. Eu sou assim, eu não consigo. Eu tenho que ir pra aula. Aí eu chego na aula, presto atenção na aula. Às vezes eu imprimia o slide antes de chegar na aula, então eu já tava com o slide na mão, já ficava um pouco mais antecipado, né, no que o professor ia falar. Mas eu nunca aprendi por resumo, eu nunca aprendi gravando aula, escutando depois. Eu gravava assim, por segurança, mas não conseguia escutar em casa, porque o pessoal da minha sala falava muito demais. E aí ficava aquele zum, zum, zum atrás da voz do professor, aquilo me irritava, porque já não bastava me irritar na sala, me irritar em casa. Então eu ia pra aula, prestava muita atenção, o que eu tivesse de perguntar, eu perguntava. Se fosse coisa que o professor ia ter que repetir muito lá atrás, sabe, pra eu entender, porque assim, eu entendo que o professor monta a aula pensando no início, meio e fim. Por exemplo, ele vai falar assim sobre sepsia. Ele vai começar explicando o que é, como que pode acontecer, entendeu? E qual o tratamento, qual tipo de tratamento a gente não pode trabalhar, essas coisas, sabe? Então, se você perdeu, eu sou assim, se eu perco o fio da meada 5 minutos de aula, não adianta eu continuar, porque eu não vou entender mais nada. Eu até espero. Tipo, eu perdi um pouquinho do fio da meada ali no começo da aula, qualquer lugar. Perdi um pouquinho. Eu espero um pouquinho pra ver o que o professor... Se o professor vai responder a minha dúvida sem eu perguntar. Se eu ver que ele não tá respondendo, aí eu vou levantar a mão e pergunto. Porque sempre é uma coisa ligada à outra. Sempre é A mais B, sabe? Nunca você vai não entender o A e o B vai sair de boa, você vai entender, pronto, acabou. Não é. É sempre uma coisa ligada à outra. Eu fazia isso. Eu ia pra aula, escutava a aula inteira, se tivesse dúvida, perguntava. E aí eu ia anotando algumas coisas no meu caderno, sim, mas nada de o que o professor falou, sabe? Era tudo palavra-chave. Eu funciono mais assim. Levem lanche, porque na faculdade é caro, muito caro. Foi bem difícil manter, né? A alimentação lá. Então, vira e mexe, eu levava lanche pra vender na faculdade. Na faculdade de musicoterapia, que eu comecei pra vocês que eu fiz 1 ano, eu também levava café da manhã, levava bolo pra vender. Porque eu não conseguia trabalhar, né? Eu tava com uma menina pequena. Aí só meu marido trabalhava, então eu tinha que fazer o meu dinheirinho, eu tinha que ajudar nas contas de casa. Então, por isso, eu começava a vender bolo, comecei a vender lanche natural. E saía, viu? Se você faz um negócio bacana, gostoso, com um preço razoável, o pessoal compra assim, não tem dúvida. E a faculdade, então, que a maioria trabalha, sabe? Então, a maioria ia pra faculdade de manhã e ia pro serviço. Aí já levava o lanche pro almoço, sabe? Eu vendia também, até que chegou uma época que não deu mais, porque aconteceram outras coisas na minha casa que não deu como continuar, sabe? Mas enfim, nesse primeiro ano de faculdade a minha filha passou muito mal. O ano inteiro eu tive que ficar levando ela no médico. Eu não sei se é porque era da escola, mas eu tive que levar ela muito no médico. Inclusive aconteceu uma coisa muito interessante, que nessa mesma aula que eu falei pra vocês, que foi quando eu descobri realmente que eu queria fazer fisioterapia, que eu queria ser fisioterapeuta, era o movimento humano o nome da matéria. E a professora que dava aula pra gente é aquele tipo de professor que te instiga a sempre tá por dentro de todo o assunto. Então ela não ficava lá, ai, isso é A mais B. Não, isso é A mais B. Mas vocês sabem por que isso é A mais B? Isso é A mais B porque, sabe? Ela fica, mas por quê? Quando você pergunta alguma coisa, ela quer tirar de você. E ela sempre conseguia. Era dificilmente ela perguntar por quê de volta pra você e você não sabia responder. Só que a gente ficava com medo de falar, porque ela era meio doidona, sabe? Professora maravilhosa. E ela viu que nesse semestre
na aula dela, eu tava faltando muito, peguei muito atestado por causa da Mariana, foi bem complicado. Eu tava até pensando que eu não ia conseguir seguir com a faculdade. E eu fiz a primeira prova dela, saí da prova, o pessoal tudo comentando, eu falava, meu Deus, eu não coloquei nada que eles estão falando. Coloquei nada. Tanto é que eu peguei minhas coisas e fui embora, nem fiquei conversando com ninguém. E aí aconteceu que a Mariana ficou mais doente, eu tive que ficar levando ela pro hospital. E se você é mãe, você sabe como que é, né? Não consegui estudar mais. Aí chegou a última prova. E na minha faculdade é assim: tem a V1, tem a V2 e tem a global. A que eu ia fazer era a V2. Só que dependendo da nota que eu tirasse, eu não sabia que nota que eu tinha tirado na V1. Que foi essa prova que eu saí e todo mundo comentando, eu falei, pronto, tirei 0, porque eu não coloquei nada disso. E aí eu fui pra V2, mas eu não tinha nota da V1, porque quando a professora foi dar nota da V1, eu não estava em aula, porque eu estava de atestado com a Mariana. Não tinha ninguém pra ficar com ela pra ir pra faculdade. E aí eu fiz a V2. Quando eu fui fazer a global, antes disso a professora teve uma última aula antes da global, e aí a professora foi dar o gabarito pra gente assinar das nossas médias, que aí com a nossa média a gente consegue saber quanto que precisa tirar na global. Aí eu fui olhar no gabarito não, né, na guia pra gente assinar lá, na ata, eu quase caí pra trás, eu quase me enfiei uma facada, porque eu fiquei chocada. A minha AV2, eu tirei 1,2, pra vocês terem ideia como eu tava mal, tava muito mal, não tava conseguindo estudar, tava muito difícil. O movimento, essa matéria de movimento humano, ela faz muito assim, tipo, se você tá nesse movimento, qual que é agonista, qual que é antagonista, qual que é sinergista. Então era bem difícil, tinha imagem, essas coisas, a gente, enfim, 1,2. Quanto que eu tirei na AV1?